Olá, estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Então, eu sou a tutora Márcia e trouxe aqui para vocês a explicação das atividades da SA1 e da SA2 da unidade 1, Organização e Controle de Documentos, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e já vou apresentar as atividades, tá bom? Então, né, nós iniciamos essa nossa atividade, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, o que é que vocês vão precisar fazer nessa atividade, né? Ela é a primeira, é a SA1, é a elaboração de um roteiro diagnóstico. Então, como vocês viram ali na videoaula, eu explico um pouquinho sobre essa parte da organização, quais são os cuidados, né, que nós temos que ter com os documentos. E aí eu trouxe para vocês um contexto. Então, Pedro foi contratado pela empresa Mobilcom para estruturar o setor de documentação e arquivo. A empresa trabalha há 12 anos no mercado, já passou por diversos problemas internos e externos devido à desorganização dos documentos, né? Então, né, a gente trabalha ali como assistente administrativo com vários documentos, então a gente precisa ser organizado com esses documentos também, tá bom? Não só ali, mas em casa também, tá bom? E aí ela decidiu contratar um profissional, tá bom? E aí quem que apareceu? O Pedro, tá bom? Então este aqui é o Pedro. E ele já trabalhou, né? Tem experiência na área, já trabalhou ali 10 anos com estruturação e reestruturação documental de empresas. E aí agora o que é que ele vai fazer? Ele vai ajudar a empresa Mobilcom com essa parte, tá bom? Aí eu pergunto para vocês: se você, enquanto profissional, estivesse no papel de Pedro, quais etapas realizaria nesse primeiro processo? Tá bom? Esse primeiro diagnóstico. Então, o que é que eu trouxe para vocês? Eu já trouxe para vocês as etapas, tá bom? Que vocês vão precisar utilizar ali para criar esses documentos, para organizar, tá bom? Então, a gente tem aqui a numeração de 1 a 9. Então, são 9 etapas da organização, tá bom? No nosso livro didático, lá na página, peraí, deixa eu pegar aqui, só para vocês terem aqui como um, um rascunho da atividade. Nosso livro didático, na página 38 e na página 39, tem uma história, tá bom? Da funcionária Carla ali, que ela foi contratada como arquivista, e ela também precisava fazer essa organização, tá bom? Então, se vocês estiverem com dúvida, consultem ali, tá bom? É a página 38 e 39 do nosso livro, ok? Então, eu já trouxe aqui para vocês essa etapa. Então, criação de um plano de classificação. 2, eliminação dos documentos. 3, classificação e identificação. 4, aplicação da tabela da temporalidade. Essa tabela aqui da temporalidade, quero que vocês se atentem a uma coisa. Quando vocês estiverem trabalhando na empresa, cada empresa tem o seu padrão, né, de guarda de documentos. Então, essa tabela da temporalidade vocês vão utilizar de acordo com a empresa que vocês trabalharem, tá bom? Mas é importante, né, faz parte da etapa a gente ver quais, né, esse documento está valendo ainda, né? Ah, não, tá valendo. Então, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou guardar, né? Vou pôr ele lá na pasta a qual ele pertence. Ah, não, esse documento já perdeu o valor. Qual que é o procedimento normalmente que as empresas fazem? Elas digitalizam, salvam esse documento na nuvem e descarta o físico, tá bom? 5, a listagem impressa dos documentos, identificando sua localização para eventuais problemas com o sistema. Então, o que acontece? Às vezes, algumas empresas, né, elas têm já uma planilha, né? Pode ser uma planilha simples no Excel, né? Só para vocês colocarem ali, né? Ah, o documento, cadê? Vou pegar aqui minha conta. Então, é a conta de luz do mês 1, né? De 2023. Então, onde é que eu vou guardar as contas, né? Então, quando eu crio um plano de classificação, eu já simbolizo quais são as pastas. Então, por isso que, né, esse plano de classificação é o quê? É conta de luz, é conta de água, é contrato, é um contrato de prestação de serviço, são as notas fiscais, né? Ah, é os documentos dos funcionários, né? Então, como é que eu vou guardar esses documentos? É essa classificação, tá bom? E aí a gente faz essa listagem impressa, porque às vezes, né, algumas empresas, né, elas contratam um serviço de gestão de documentos. Então, eles têm ali um software, né, onde a gente vai
aguardar ali os documentos, anexar, digitalizar, e vai estar ali, tá bom? E aí, quando a empresa não tem, a gente faz essa listagem ali no Excel mesmo, tá bom? E essa listagem a gente faz por último, tá bom? Olha a dica aí. A higienização dos documentos, então a gente precisa ter um cuidado com esses documentos, né? Ver se não tem gordura, né? Tem uma forma da gente cuidar do documento, tá bom? A elaboração de códigos para implantação dos documentos na base de dados. Então, se eu vou fazer uma listagem, né, então eu criei um plano de classificação ali. Agora eu vou elaborar os códigos, tá bom? Ah, então tem empresas, aqui no nosso livro também vocês vão encontrar isso, tá? Tem ali os códigos, deixa só eu pegar aqui para dizer para vocês aonde que tá esses códigos. É no capítulo 4, ali nas técnicas de arquivamento, a gente tem ali uns códigos só para eu mostrar para vocês aqui. É, que perdi aqui. Ah, eu perdi aqui a página. Depois eu vou compartilhar com vocês, bem certinho ali. Mas a gente tem uns códigos aqui. Então, quando a gente vai fazer essa parte da guarda dos documentos, tem alguns códigos que a gente pode utilizar, tá bom? E aí tem, né, depende ali do lugar, né? A gente vai colocar 001, o 000, né? A classificação 000 pertence ao quê? Ah, é contas a pagar. Ah, a classificação 100. Ah, ela pertence às notas fiscais. Né? Então, o primeiro documento é o 101, né? Então, né, o 101, a conta ali, tá bom? E assim vocês vão organizando esses documentos, tá bom? Aí a gente reavaliou os documentos, né? Então, depois que a gente aplica a tabela da temporalidade, a gente reavalia os documentos para saber se a gente precisa eliminar eles ou não, tá bom? E aí, utilização das pastas de cores diferenciadas, né? Então, a gente tem aquelas pastas verde, amarela, azul, né? Que é onde guarda as pastas, ou aqueles arquivos que são com as pastas suspensas, né? Que a gente coloca ali. Ok? E aí, o que é que vocês vão fazer? Analisou nessa sequência aqui, aí vocês vão encaixar da melhor forma possível, tá bom? Então, a partir das etapas acima, organize o fluxograma de diagramas de blocos, um passo a passo desse roteiro diagnóstico, desde que ele contenha as 9 etapas. Insira uma etapa em cada bloco, siga setas, respeitando sua ordem. Então, vocês podem colocar o número, tá bom? Não precisa escrever tudo, tá? Então, coloquem lá, eu acho que o primeiro aqui é o número 6. Então, eu vou pôr o número 6. Ah, não, eu acho que o primeiro é o 2. Então, eu vou pôr o 2. Tá bom? Então, são as 9 etapas que vocês vão colocar aqui, ó. Tem as setinhas para vocês respeitar aqui o passo a passo, tá bom? Lembra que o fluxograma, as setas são sempre para frente, elas não voltam, tá? As etapas, elas não se repetem, ok? Então, vocês vão preenchendo aí, tá? Qualquer dúvida, lembrem ali de olhar o casos e relatos da página 38 e 39 do nosso livro da UC1, ok? Organização e controle de documentos. Agora, a gente vai passar ali para a atividade da SA2, tá bom? Aqui na atividade da SA2, a gente vai precisar fazer o quê? Reestruturar uma empresa. Então, a gente está estruturando a empresa. E aí, quando a gente fala em estrutura da empresa, a gente está falando ali de cronogramas, organogramas e fluxogramas, tá bom? Eles são sistemas de gestão que nos auxiliam nessa operação, tá bom? E aí, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos objetivos e valores de uma empresa. Então, a gente utiliza, por que os objetivos? Porque através ali do cronograma, a gente consegue planejar o nosso dia, o nosso projeto, né, o que seja que nós estamos fazendo. O fluxograma, ele vai determinar ali
processo que nós estamos fazendo. Ah, eu trabalho no arquivo, então como é que eu vou fazer? Né? Então, aquela reestruturação que nós fizemos na SA1, eu posso transformar ela num fluxograma, se eu quiser. Né? A minha função é cópias. Né? Eu trabalho ali com a impressão nas cópias. Então, você também tem um passo a passo do seu fluxo. Através do fluxograma, a gente consegue ver se tem algum problema, se vai dar algum problema, e se acontecer um problema, o que é que eu posso fazer para funcionar, tá bom? Então, é, vocês podem continuar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nela, né? Então, a gente vai lá fazer esse fluxograma, tá bom? Então, a primeira tarefa vai ser o organograma, tá? Então, o organograma vertical da empresa Mobilcom. O que é que vocês vão precisar fazer? A gente já tem as funções, tá bom? Então, são todas essas funções aqui. O que vocês vão precisar fazer? Encaixá-las no organograma. Lembra que o organograma é um organograma de hierarquia, né? Então, a gente consegue ver através do vertical todas as linhas de sucessão, tá bom? Então, quem é o primeiro, quem é o segundo, né? Quem vem abaixo, tá? E os cargos, tá bom? De forma hierárquica, do maior pro menor, tá bom? No organograma vertical, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Então, quem é o primeiro? A gente sabe que o primeiro é quem? Presidente, certo? Então, eu vou presidente aqui. Não, eu acho que o primeiro é o diretor. Então, tu vai pôr o diretor, tá bom? E aí aqui vocês escrevam, tá? Que eu vou precisar que vocês escrevam quem são cada um, ok? A segunda atividade é o cronograma, né? Então, o modelo mais utilizado pelas empresas são o cronograma no gráfico de Gantt, tá bom? E aí, o que é que a gente já tem aqui? A gente tem as etapas de organização do arquivo. Então, a gente tem um planejamento para organizar esse arquivo. E esse planejamento, ele começou em abril e ele vai até dezembro, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? As etapas. O planejamento a gente vai acontecer em abril e maio, a coleta de dados em junho e julho, a análise dos dados coletados em agosto, a elaboração do projeto em setembro, a execução do projeto outubro, a capacitação dos funcionários outubro e novembro e a conclusão em dezembro, ok? Então a gente tem aqui uma legenda, por quê? Porque eu preciso dizer se essa tarefa já foi realizada ou, né, se ela é uma tarefa a realizar ou se ela é uma tarefa concluída. Então, para concluídas, utilizei verde e para a realizar vermelho. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar me dizer quais são as tarefas que faltam fazer e quais tarefas que já estão prontas, considerando o período do mês de 2022, de abril a dezembro, tá bom? E aí vocês vão marcando aqui, tá? Lembrem-se de seguir por linha, então o planejamento foi em abril e maio. Então eu vou pintar de verde, abril e maio, porque eu já concluí essas tarefas, tá bom? E aí vocês vão linha por linha, respeitando aqui o período e o mês, ok? A nossa próxima tarefa é o fluxograma. Então, agora a gente já viu um fluxograma funcional ali do setor de vendas da empresa Mobilcom. Então, para facilitar, eu já deixei o esqueletinho aqui para vocês, tá bom? Então, é o quê? É como que vai funcionar essa venda, tá bom? Desde quando capta o cliente até descobrir se a venda foi realizada ou não, tá bom? Lembre-se que o fluxograma, perdão, ele tem as etapas, as setas não voltam, tá bom? Então eu não posso pôr essa setinha voltando para cima se eu quero que a etapa volte, tá? Ela tem sempre dois caminhos, o sim e o não. Então, esse retângulo com as bordas mais arredondadas, ele vai sempre indicar o início e o fim de cada uma das tarefas. Os retângulos, né, aqui, eles vão simbolizar sempre os processos. Então, todo o processamento, todos os processos que nós vamos ter, eles vão ser indicados nessas caixinhas, tá bom? Quando eu tenho losango, quando eu tenho uma dúvida, né, eu tenho uma pergunta, tá? Então, qual a pergunta que eu tenho aqui? Vendeu? Eu tenho vendeu e tenho
êxito. Então, de acordo com o que tu colocou aqui, vai ser o vendeu ou o êxito, tá bom? Se sim, o que que aconteceu, né? Fim. Se não, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E para onde voltou, tá bom? Então, quando vocês fizerem aqui, vocês vão conseguir entender as etapas, tá bom? Então, são essas 3 a 4 atividades, tá bom? E desejo a vocês boa sorte. O que vocês tiverem de dúvidas, podem me chamar, tá bom? Que eu estou aqui à disposição para auxiliá-los. Então, boa sorte e até mais. Tchau.